O segredo da imunidade em tempos de epidemia. Bom, hoje eu quero começar a falar sobre as principais influências e causas das doenças mais comuns que acometem as pessoas nos dias atuais. A relação que isso tem com o ritmo de vida delas na atualidade e com a dificuldade que a gente tem de encontrar profissionais e pessoas que realmente entendam o que é saúde. Então vamos lá. Quem nunca foi no médico ou em algum profissional de saúde que falou que você tem que dormir pelo menos 8 horas por dia? Quem nunca foi num nutricionista ou até mesmo num médico mesmo que disse que você precisa se alimentar bem para que seu corpo físico esteja em ordem? Quem nunca ouviu alguém dizer que é benéfico para a nossa saúde tomar sol? Só que essas coisas parecem ser coisas simples, parecem realmente ser coisas muito simples, né? Qualquer pessoa fala, vou dormir pelo menos 8 horas, aí vai deitar às 3 da manhã, programa lá o despertador, né, para 8 horas após e acha que tá tudo certo, legal, né? Fica no celular até o sono chegar, ou então lendo alguma coisa e, né, ok, tive 8 horas de sono todo dia. Alimentação, hoje eu comi arroz com feijão e um refrigerante e, sei lá, uma carne assada, alguma coisa assim, e pronto, estou alimentado, né? Almocei, jantei, tomei meu café da manhã, pão, manteiga, queijo, né? Leite, tá, tudo ok. Tomei sol hoje, 10 minutinhos ali, beleza? Ou então fiz alguma atividade no sol, ok, cumpri o tripé. Não, tá tudo errado. Tá tudo errado. E o que eu vou falar, algumas pessoas vão ter extrema dificuldade, porque vão achar que eu estou exagerando, estou sendo extremista. Mas vamos lá. O sono, ele tem o que o médico quer dizer quando recomenda que o paciente durma 8 horas por dia é que esse sono, para ser um sono reparador, ele precisa ter pelo menos 8 horas dormidas, né? Isso agora, essa condição de sono reparador, ela não é uma condição simples e fácil de ser alcançada. Para o sono ser reparador, esse sono ele precisa produzir um hormônio chamado melatonina. Então, o que acontece? O sono só vai ser reparador se ele tiver essa substância sendo produzida. Essa substância ela é produzida por uma glândula chamada pineal. Gravem esse nome, porque vocês vão ouvir muito falar dessa glândula em relação a assuntos, digamos que do cunho espiritual, certo? E mais pra frente a gente pode falar disso também, mas no momento não é o foco. Bom, o sono para ser reparador, né, ele tem que fazer o corpo produzir esse hormônio. Esse hormônio ele só é produzido por essa glândula. E essa glândula só produz esse hormônio se você estiver no escuro. Ok? No escuro. Então, aí a coisa já começa a mudar de figura, né? Porque olha só, a gente já começa a se deparar com alguns problemas. Não é tão simples assim você ter 8 horas de sono reparador. Se você tem aquele sono repicado, que você dorme, qualquer coisinha te acorda, se você vai dormir e acorda para ir ao banheiro, acorda para comer alguma coisa no meio da noite e, enfim, acorda para tomar água, você já perdeu, você já não tem mais o sono reparador, você já não está produzindo o que era para realmente o seu corpo estar produzindo durante a noite de sono, ok? Aí você vai me perguntar, tá, mas a melatonina vai servir apenas para que eu possa ter um sono, apenas para que eu possa dormir bem? Né? É muito comum as pessoas ouvirem falar desse hormônio quando manifestam, fugiu o nome, insônia, né? Então, quando a pessoa tem insônia, procura lá o médico e ele vai mandar suplementar esse hormônio, né? Um outro problema, suplementação. A gente tem uma ramificação enorme de coisas para falar, talvez eu tenha que dividir esse vídeo.
Suplementação, né? Suplementação é uma coisa muito controversa, porque se você pegar um cara magrinho e entupir ele de whey protein, ele vai continuar magrinho. Se você pegar um cara obeso e entupir ele de cortar a alimentação dele, né? Se você fizer cortes em forma de dieta e fornecer para esse obeso termogênico, ele pode perder algum peso, mas não vai fazer diferença, não vai, assim que ele suspender o uso, ou às vezes até nem mesmo vai fazer efeito. Bom, o que eu estou querendo dizer com isso? Que não adianta suplementar se você não tiver reeducação em relação aos hábitos. Tá? Não adianta um cara magrinho tomar whey protein se ele não recondicionar as atividades físicas diárias dele. Não adianta uma pessoa obesa fazer inúmeras dietas e tomar termogênico se ela não tiver uma reeducação no estilo de vida dela, né? Tanto que senão não existiria a cirurgia bariátrica. Bastaria a pessoa suplementar alguns hormônios, tomar algumas substâncias e pronto, problema resolvido, né? Mas nem quem faz a cirurgia bariátrica está completamente livre da obesidade. Um exemplo, né? Tem muita gente que faz a cirurgia, reduz lá metade ou mais do estômago, né? E, no entanto, quando o tempo se passa e essa pessoa não muda os hábitos de vida dela, o peso retorna. Então não adianta suplementar. O que acontece? O nosso corpo, ele não entende a suplementação como oferta de... Não é como se a gente tivesse... Vamos fazer uma comparação em termos econômicos. Não é como se você estivesse enchendo o bolso de dinheiro e você pode pegar esse dinheiro para fazer o que você quiser com ele. O corpo não entende suplementação dessa forma. Não é porque ele está precisando de determinada substância que você vai resolver o problema se você ofertar essa substância. Não, para você fazer com que ele realmente use a substância que está sendo ofertada, você tem que mexer no ritmo, no estilo de vida dessa pessoa, para que o corpo entenda que ele tem condição de metabolizar aquela substância. Então, suplementação não adianta se a pessoa não tiver uma reeducação do estilo de vida. Não adianta a pessoa com insônia suplementar melatonina, não vai adiantar nada. A melatonina que ela vai suplementar, o corpo dela vai eliminar de uma forma ou de outra. No começo parece fazer efeito por conta de um mecanismo que a gente tem chamado placebo. Pesquisem mais a respeito. Mas depois a pessoa chega à conclusão de que aquilo não está fazendo realmente o efeito que ela esperava e ela volta ao estilo de vida anterior dela, certo? Então vamos lá. Para que o corpo produza melatonina, né, e esse hormônio ele vai ser muito importante para regular outros hormônios, como por exemplo, a melatonina, ela regula a produção, ela na verdade renova o corpo para que o corpo renovado e reparado, né, pelo sono reparador, tenha condição de produzir outra substância, como por exemplo, endorfina, né, serotonina. E se a gente for pegar essas duas outras substâncias, endorfina e serotonina, ok, duas outras substâncias que vão ser reguladas, né, pela ação, pela influência da melatonina no corpo na noite de sono reparadora. Então, a endorfina e a serotonina, elas são responsáveis. Vamos colocar de uma forma bem simples, porque não necessariamente quem estiver ouvindo vai ser da área de saúde. Então, deixa eu botar da seguinte forma. Se você tiver falta de endorfina e serotonina, você começa a sentir prostração, dores, cansaço, né? Então, quando a pessoa acorda com aquela sensação de cansaço, sensação de que a noite não fez efeito nenhum, sabe? Você ter dormido, o tempo que você dormiu parece que você acordou mais cansado. Tem gente que fala assim, na minha cidade, por exemplo, é muito comum ver pessoas assim, acordei, parece que eu levei uma surra, porque acordei todo doído, todo cheio de dor, todo dolorido,
sabe? E essa sensação é clássica de uma noite mal dormida, da não produção desse hormônio, certo? E a falta desses dois hormônios, eles também são. Essa falta também vai ser responsável por uma sensação de. Eu não posso descrever como ansiedade, mas vai ser uma espécie de angústia que vai sendo somatizada com o passar do tempo e vai gerar quem? Depressão. E da depressão, isso evolui para, a maioria das vezes, fibromialgia. Então, a gente tem condições, né, doenças que são praticamente irreversíveis, são incuráveis praticamente, porque quem sofre de depressão sabe, quem sofre de fibromialgia sabe. Quem acorda com essa sensação de cansaço, sensação de que acordou parecendo que levou uma surra, como é dito aqui na minha cidade às vezes, sabe exatamente como é isso. Né? Você procura ajuda médica para falar dessas coisas, o médico vai fazer o quê? Vai te receitar um antidepressivo, um medicamento que vai interferir em metabolismos de outros hormônios, vai interferir na produção de outras substâncias. Né? Substâncias essas que seriam importantes para regular outras coisas do nosso organismo. E aí a gente já começa com o efeito cascata. Né? Uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai puxando a outra. Ok, aí você vai me falar assim, preste atenção que a gente por enquanto está falando só de um dos lados do triângulo, né? Tem esses dois outros aqui também que vão ser importantes. Você vai me perguntar assim, tá, tudo bem, eu vou dormir então 8 horas, né? No escuro absoluto, para que a minha pineal tenha condição de produzir melatonina, certo? E aí eu vou ter o problema resolvido? Teoricamente sim, só que não. O problema ainda é mais profundo. E aí a história começa a ficar complicada.